Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Gisele. Satisfação! E vamos lá a mais um vídeo sobre dinâmica de chamas gêmeas. E hoje o tema está muito especial porque é um tema que eu já queria falar há bastante tempo, porém só senti de falar no agora, que é sobre os benditos e dolorosos espelhamentos. Antes de nós realmente adentrarmos nesse tema sobre o espelhamento dentro da dinâmica de chamas gêmeas, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Gisele, satisfação. Eu sou taróloga, sou professora de tarô e professora de magia. E também tenho uma metodologia canalizada para chamas gêmeas de plantão, onde através dessa metodologia você consegue compreender o que o universo, o que os teus mentores querem que você trabalhe na sua dinâmica nesse momento, compreendendo a sua energia, o seu momento na dinâmica, os espelhamentos de uma maneira mais específica, para que assim você possa estar galgando um processo e um caminho mais facilitado, digamos assim, ou menos complicado de cura para você mesmo e na sua própria dinâmica também, né? A sua cura individual refletindo na cura da sua dinâmica, da sua contraparte divina. Antes de eu começar esse vídeo, se você se interessa por algum dos serviços que eu disponibilizo, mais informações estarão na legenda, tá? Na descrição desse vídeo, e também vai ter um comentário destacado nos próprios comentários desse vídeo, falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, com o meu número, para que você me chame caso você sinta no seu coração de me chamar, tá bom? Para que assim a gente essa leitura de chamas gêmeas para você, ou você queira fazer uma das minhas mentorias, ou de desenvolvimento mediúnico com a magia, ou de tarô, né? Uma mentoria de tarô para você compreender os simbolismos das cartas, enfim. Bom, no mais é isso. Vamos falar hoje sobre os espelhamentos dentro da dinâmica de chamas gêmeas, que é um assunto delicado para nós falarmos, porque exige uma vivência clara, né? Digamos assim. Os espelhamentos podem acontecer de diversos modos dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas. E o mais complicado de nós entendermos como é que esse espelhamento é feito é porque a nossa chama nunca vai manifestar na energia deles o nosso desequilíbrio, mas o extremo oposto do nosso desequilíbrio. Essa que é a chave, entende? Esse que é o contexto real da coisa, digamos assim. Vou trazer alguns exemplos para que vocês me entendam melhor, tá? Mas eu quero que vocês compreendam primeiramente e antes de tudo, antes de eu entrar de fato nesse tema, de que o espelhamento é uma medida do teu eu superior, que é o mesmo eu superior que a tua chama gêmea, acelerando e impulsionando os processos de cura através do teu gêmeo, que te reflete algo que te incomoda, que te causa um certo desconforto, né? Seja uma rejeição, um abandono, você querendo estar com seu gêmeo e ele estando com outra pessoa, ou algum comportamento da tua chama gêmea que de alguma forma, né, te incomoda, mas eu digo incomoda a um nível de ego, né, que desperta os teus demônios interiores, digamos assim, sabe? Que faz com que você fique mexido através da ação do outro, digamos assim, aquilo que pega num sentido muito denso e muito negativo em você mesmo. E como eu te falei, os espelhamentos podem vir através de uma rejeição, de um abandono, podem vir através da tua chama gêmea simplesmente não te ouvindo, se afastando de você, não querendo saber nada sobre você, né? Enfim, te deixando bloqueado, enfim. E isso tudo é um reflexo de um comportamento seu, que você está gerando e que está tendo esse tipo de reação no divino masculino. Algo que eu preciso deixar bastante claro é que o divino feminino na conexão de chamas gêmeas é o portador, digamos, da chave da dinâmica, do desbloqueio da dinâmica. E isso eu falo por eu ter vivenciado isso, né, na minha dinâmica de chamas gêmeas. Eu sou uma divina feminina que percebi que conforme eu mudo internamente e me transformo e me curo e noto aquilo que antes eu não notava, mas eu também vou impulsionando o divino masculino a compreender-me
por eu ter me compreendido, sabe? Então é um espelhamento. A chama gêmea te aceita quando você se aceita, né? A chama gêmea está disponível quando você está disponível para si mesmo. Quanto mais você se concentra na energia do outro, mais você gera uma energia dispersa no teu próprio campo. Enfim, então eu digo que nós somos os professores da nossa chama gêmea e a nossa chama gêmea, a nossa contraparte divina, também são os nossos professores, né? E isso é bem interessante da gente saber, porque realmente, já que a gente é o espelho energético ideal, digamos assim, um do outro, realmente as nossas curas são propiciadas conosco. Não que não possa haver uma outra pessoa que venha te despertar aquilo que o teu gêmeo precisa aprender, e não que não haja outra pessoa que venha te despertar aquilo que você precisa aprender. Claro que tem. Por isso que tem dinâmica de chama gêmeas que também às vezes tem uma alma gêmea, né? Que tá lá com a sua chama gêmea ou contigo mesma para te espelhar coisas que a tua própria chama gêmea ainda assim não consegue acessar e te mostrar. E uma alma gêmea pode fazer esse serviço, né? Ou a espiritualidade ter programado para que isso fosse assim, digamos, né? Mas esse é um caso à parte. Geralmente e realmente as dinâmicas de chamas gêmeas recebem mais espelhamentos por conta da contraparte divina, e não uma alma gêmea que chega, né? Mas eu já vi dinâmicas assim. Eu tenho uma amiga que ela tem uma dinâmica de chamas gêmeas, mas que também tem uma alma afim que tá para ensinar ela, né? Eu tenho outro caso também de uma pessoa que é chama gêmea, mas tem uma alma gêmea também que está na vida dela. Mas a maioria, pelo que eu vejo, são chamas gêmeas, né? Que estão nessa questão do entrelaçamento e que são elas duas e elas ficam se espelhando majoritariamente, né? A maior parte do tempo. Enfim, então isso é interessante para a gente mencionar. Algo também que é interessante de eu mencionar é que eu vejo muito claramente a dinâmica de chamas gêmeas envolvida nas 7 leis herméticas. Não sei se vocês já viram falar sobre esse tema, mas se vocês quiserem um vídeo só sobre chamas gêmeas e sobre o hermetismo, sobre as 7 leis herméticas, comenta aqui embaixo para mim, tá? Hermetismo, ou quero o vídeo de chamas gêmeas e hermetismo, que assim eu vou estar fazendo, tá? Mas enfim, para quem não sabe, as leis herméticas é um conjunto de leis trazida pelo deus Thoth, que é esse carinha lindo e maravilhoso aqui, e são ensinamentos egípcios que foram passando, né, conforme o tempo. Do Egito chegou na Grécia e foi atribuído ao deus Hermes. Por isso, leis herméticas, né? Hermes Trismegisto, mas começou com esse carinha aqui, que ele foi a primeira pessoa, digamos assim, né? O primeiro ser que teve um acesso de maneira mais forte a esse tipo de conteúdo, pelos próprios acessos dele, digamos assim, né? Ele foi um grande sábio, um grande mago, um grande escritor. Ele também é o ser, digamos assim, que tem a atribuição de ter criado os hieróglifos egípcios antigos, enfim. Então esse cara é o cara, né? Gosto muito dele, por isso que ele tá aqui no fundo, tá? Mas enfim, e aí as 7 leis herméticas têm como fundamento explicar tudo, né? A base do todo. E tem um quarto princípio, que é o princípio assim que mais cabe dentro da dinâmica de chamas gêmeas, que é o princípio da polaridade. E essa lei da polaridade é muito interessante, porque fala muito sobre a dinâmica. Eu vou ler e vocês vão perceber. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, yin e yang na dinâmica. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Como é que isso se aplica na dinâmica de chamas gêmeas? Principalmente essa parte de o igual e o desigual são a mesma coisa e tudo tem o seu oposto. Isso a gente vê na dinâmica porque um é majoritariamente yin e o outro é majoritariamente yang. Um tem uma energia masculina mais predominante ou feminina mais predominante, né? Algo que eu sempre enfatizo nos meus vídeos é que nenhuma chama gêmea só tem uma polaridade. Na verdade, todos somos completos e todos temos as duas polaridades, né? Você não é uma parte de algo, você é inteiro, mas você vai ter uma energia majoritária, né?
E aí dentro da dinâmica pode ser o divino feminino com a energia majoritariamente feminina, apesar de sim ter um masculino dentro dela, e o divino masculino da mesma forma tendo esse masculino mais forte, mas também tendo o feminino dentro dele, né? Mas enfim. Então, dentro das leis herméticas, há essa quarta lei, esse quarto princípio, que é o princípio da polaridade. E algo muito interessante nesse princípio é que falam que os extremos se tocam, né? O igual e o desigual são a mesma coisa. Ou seja, aquilo que você manifesta e o desigual que a sua chama gêmea manifesta, no final das contas é a mesma questão. Está entrelaçado, né? O igual e o desigual. Vou dar um exemplo para que fique claro sobre isso. É muito comum, eu atendo chamas gêmeas e tudo mais, já falei isso, e é muito comum eu observar que é comum que o divino feminino, dentro da dinâmica de chamas gêmeas, tenha uma polaridade mais feminina e logo seja mais conectado aos seus aspectos espirituais e emocionais, mais do que os seus aspectos materiais e racionais, né? Então é alguém que vibra numa esfera mais espiritual e mais emocional. Claro, tem contato com o material e tem contato com o racional, até porque vive aqui encarnada, né? Mas é como se ela tivesse mais facilidade para acessar a espiritualidade, as energias multidimensionais e também o plano emocional, né? Ter acesso às próprias emoções. E isso é bom. Mas quando o divino feminino está em excesso dessas energias, como por exemplo, vindo a ser muito espiritual, a só querer meditar, a viver meditando, fazendo muitos cursos, fazendo um monte de terapia, fazendo um monte de constelação familiar para se curar, fazendo, enfim, né, um excesso de trabalho espiritual no final das contas, se alimentando o mais corretamente possível, não bebendo, não fumando, não fazendo nada aqui nessa tridimensionalidade que não seja olhar para o alto, né, digamos assim. Quando a divina feminina lê muito, não come nada industrializado, enfim, estou dando exemplos, tá? Quando ela vive a espiritualidade dela em excesso, de certa maneira, muito provavelmente, eu já vi isso muito acontecendo nos atendimentos de chamas gêmeas que eu fiz, mas é muito comum de que quando a divina feminina está muito nesse excesso espiritual e emocional, a sua chama gêmea comece a vibrar exatamente o oposto daquilo que ela vibra. Ou seja, se ela fica muito no feminino e muito no emocional, o divino masculino, a outra contraparte divina, vai ter uma necessidade para compensar esses extremos do yin, ir para o extremo do yang dele. E o extremo do yang é justamente se apegar à materialidade em excesso e também se apegar à racionalidade em excesso. Então, o emocional em excesso do divino feminino é compensado pelo excesso do racional do divino masculino. O excesso do espiritual do divino feminino é compensado pelo excesso material do divino masculino, e que aí ocorre o espelhamento. E é nessas horas de quando o divino feminino está em desequilíbrio que ela, a divina feminina, sendo um homem ou mulher, né, enfim, mas ela, a portadora do divino feminino dentro da dinâmica, vai olhar para o divino masculino e vai começar a julgar, se ela estiver inconsciente, né, vai começar a apontar o dedo e pensar, ai, mas só eu aqui trabalho, essa pessoa não muda, nossa, mas eu faço todo o trabalho na dinâmica, enfim, ela pode começar a vibrar carência, né, por querer o divino masculino também com ela, mas sentir essa distância energética, porque eles estão nos extremos opostos da mesma energia, né, do yin e do yang, que no final das contas se formula numa única energia, gerando uma terceira fonte, do divino feminino, do divino masculino, gerando uma terceira fonte, enfim. Então, se a divina feminina estiver inconsciente, ela vai olhar para o espelho e vai julgar o espelho, em outras palavras, e não conseguirá olhar para o espelho e se voltar para si, né? Porque o julgamento dela vai estar ao externo e não na autoobservação do que acontece no mundo interno dela, para que tenha se manifestado aquela realidade externa do divino masculino está no excesso do racional, no excesso do material, enfim. Então eu já vi isso muito acontecendo. E isso se encaixa muito nesse princípio da polaridade, nesse trecho que eu li, de que o igual e o desigual são as mesmas coisas, né? Para a divina feminina, o mais certo é se conectar com a espiritualidade, com o mundo emocional e aceitar o que ela tem, o que ela sente pelo divino masculino. Mas o divino masculino não, porque justamente, né, se ela está no excesso dessas energias, ele vai para o outro excesso. E logo ele vai para essa energia desigual do extremo oposto daquilo que ela manifesta. Só que é a mesma essência. Só que está em desequilíbrio, né?
Porque ela tá muito no feminino e ele tá muito no masculino, como uma compensação natural dela ter ido muito pro feminino dela, de uma maneira excessiva. Enfim, então isso é algo bem interessante da gente mencionar. Eu vejo muito assim a dinâmica conectada com os princípios herméticos. Eu fico até chocada, mas enfim, é isso. Então essa que eu falei, esse exemplo que eu dei é um exemplo claro de espelhamento, né? A divina feminina está desaterrada, desconectada com o racional. Se ela está desconectada com o racional, logicamente que ela também vai manifestar outros pontos de desequilíbrio nela mesma, como o excesso de emocionalismo, de emoções, o que gera a tão famosa fase da perseguição e da questão do corredor, né? A divina feminina sendo a perseguidora e o divino masculino sendo o corredor, que é nada mais nada menos do que o desequilíbrio das polaridades. A divina feminina muito na emoção e no espiritual, e a divina masculina muito no material e muito no racional, enfim. E o que ajuda a curar, digamos assim, isso é justamente a divina feminina ir nutrindo esse aterramento dela, ir nutrindo essa fagulha de energia masculina que há dentro dela também, ir equilibrando, trazendo uma compensação entre esses opostos mais dentro dela. E isso começa a acontecer quando ela começa a não julgar o espelho e muito mais olhar para o interno dela e perceber aquilo que falta dentro dela do que julgar o espelho. Então, essa é uma reflexão bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Por vezes, o divino masculino também mostra para você aquilo que você não consegue acessar em você, que está reprimido em você, né? Enfim, esse também é outro ponto bem interessante. Por exemplo, se a divina feminina também vibra numa carência absurda, eu vou dar outro exemplo de espelhamento, tá? Esse daqui é um segundo exemplo. Mas a nossa chama gêmea, entendam, nunca vão manifestar o seu divino masculino, né? A sua contraparte divina, a sua contraparte energética, digamos assim, ela nunca vai manifestar a mesma energia em desequilíbrio que a sua, mas sim o extremo oposto. Por isso que é complicado olhar para o espelhamento de uma maneira sã, para se curar e tudo mais, né? Porque realmente é um desafio de entender qual a energia oposta que o outro está revelando e que está em desequilíbrio dele, mas que na real está dentro de você. E que a energia fora dele se manifesta a energia em desequilíbrio dentro de você, né? Enfim. Por exemplo, se você vibra numa carência absurda, mas que é inconsciente ainda assim, você só fica sentindo solidão, vazio, né? Que vem dessa carência, por exemplo, por querer o divino masculino perto de ti e não conseguir tê-lo. Pode muito bem ser que a sua chama gêmea, nesse momento de carência sua, comece a querer se relacionar com muitas pessoas, sair com muitas pessoas, ficar com muitas pessoas. Por quê? Porque o contrário da carência, o antônimo, digamos assim, da carência é a abastança. É muito, a abundância de pessoas, a abundância de relações, a abundância de conexões amorosas, né? Então, por isso que também é comum que a divina feminina vibre numa carência, enquanto o divino masculino tá lá pegando todo mundo, ficando com todo mundo, ficando com muitas pessoas, se relacionando, enfim. Então, novamente, o excesso do extremo oposto. O oposto sendo a carência, o excesso sendo a abundância, a abastança de conexões amorosas, né? De se sentir, entre aspas, completo pelo outro, pelas conexões mais rasas, enfim. Então, tem dessa também, sabe? Então, a dica para você sacar melhor toda essa questão do espelhamento é: olhe para o espelho, mas não julgue o mesmo. Olhe para dentro de você e comece a se auto-observar. E através dessa auto-observação, quando você tiver o clique daquilo que está manifestando, o que a sua chama gêmea está apresentando do lado de fora, já foi 50% da cura a partir daí. Só o fato de você se conscientizar. E aí o segundo passo é você mudar, né, as suas posturas. Isso acontece de pouco a pouco. E, enfim, tá tudo bem, né? As mudanças acontecem de pouco a pouco, respeitando o próprio ritmo, enfim. Então, é preciso com que você enxergue e identifique o espelhamento. E por vezes ele é um tanto quanto complicado, né, da gente compreender.
Mas tá tudo bem, uma hora você vai destravar mais uma chavezinha da sua dinâmica. Então, observar e compreender o espelhamento implica em você precisar perceber a energia oposta em extremo que está se manifestando na sua contraparte, sem julgamento, e a partir daí se voltar para você mesmo, como forma de se indagar o que tu está fazendo aqui que está impactando lá de uma maneira extrema e oposta, né? Enfim, olha para a sua chama gêmea como uma observadora, como um observador e não como um julgador, uma julgadora, porque se você julgar e se você reclamar do comportamento dele, nada vai mudar. Ele permanecerá fazendo a mesma coisa, porque ele está no automático, digamos assim, né? Ele está manifestando a polaridade inconsciente, então é como se você estivesse brigando com o seu próprio espelho de energia oposta que é manifestada dentro dele. E isso não resolve nada. O que resolve é você olhar para dentro de você e começar a auto-observar aquilo que você precisa mudar para que o externo mude, tendo essa concepção clara do que precisa ser transformado, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que a paz do Espírito Criador esteja conosco. Gratidão!